Onde estão suas coisas, seus bens? Meu marido levou tudo para o vilarejo. Você não está surpresa por eu perguntar sobre seus bens? Não estou surpresa. Minha irmã até me mandou uma mensagem de texto na igreja que ele tinha sonhado que você falava comigo hoje. Onde está seu marido agora? Eu não sei onde ele está no momento. Provavelmente no vilarejo. Nós não estamos nos falando. Ela não está surpresa, o marido dela não está aqui. E eu perguntei onde está a propriedade dela. Eu estou vendo que seus bens foram levados para o vilarejo. Tudo. E o homem não está no vilarejo. E você também tem se tornado uma mulher má. Está me ouvindo? Uma condição não deve fazer as pessoas se comportarem mal. A sua condição está fazendo você se comportar mal. Uma situação da qual você deveria sair dentro de um ano. Você pode passar 20 anos e ainda permanecer na mesma situação. Nós não devemos ficar por muito tempo na nossa situação, porque é um teste. Quando você vai fazer uma prova, você fica na prova por um ano? Não, essa prova tem um motivo. Após a prova, o resultado sai. E você é promovido. Mas a situação em que você está presente de ano em ano, não é normal. Mas quando você não vê isso como um teste, você tenta evitar. Você tenta fazer coisas para manipular aquilo e sair daquilo. Nessa situação, é um teste. Uma prova. Leia. Faça a prova e saia. Deixe para trás. Teve um teste que seu marido viu um dia. Eu não vou dizer o que destruirá seu casamento. Eu direi o que vai unir. Porque esse homem ainda te ama. Ele ainda te ama. Mas você acredita que é demais. Que é muito bonita. Você sempre se olha no espelho e o seu espelho continua a te enganar. Então eu quero te ver, está bem? Esse casamento, qualquer coisa que possamos fazer, esse homem ainda te ama. Obrigada, senhor. Me escuta, você é uma mulher teimosa. Eu sei. Você não respeita ele. Você é muito teimosa. Você dá ao seu marido momentos difíceis. Ele me pediu para deixar meu emprego no banco. Pare com isso. Que banco? Você está falando de banco, mas não é só lá. Envolve tudo. Por que você mencionou o banco? O que tem de especial no banco? Se você estivesse outra profissão, você mencionaria? Se você vendesse peixe, você diria, ele me fez deixar meu emprego de vender peixe? Porque isso começou com o trabalho no banco, isso mostra que essa mulher é teimosa. Porque não estou esperando que diga, ele me fez deixar meu emprego no banco. O que tem o banco? Por acaso, é gerente? Não, não era para ter começado pelo banco. Ele me fez deixar meu emprego no banco. O que tem de especial no banco? Por que você está me dizendo que trabalha num banco? Um homem, eu estou o defendendo, eu não o conheço. Eu nunca o vi. Você é a causa do problema nesse casamento, você é a causa. É uma mulher muito teimosa. Vai, espere por mim, eu farei de tudo para unir esse casamento. Você não está interessada? Estou interessada. Nós temos 2 filhos juntos. Ah, mencionou filhos agora. Por favor, senhor. Mencionou filhos agora. Vocês me ouviram perguntar. Você está interessada? Estou interessada. Então, por que você mencionou filhos? Se você ama seus filhos, por que você permitiu que o seu casamento chegasse a esse ponto? Está bem. Onde o seu marido trabalha? Ele está em Abidjan. Onde ele está trabalhando? Ele trabalha em algum lugar em Abidjan. Ele faz os negócios dele lá. Vocês podem imaginar isso? Ela nem consegue dizer que tipo de trabalho ele faz, mas ela trabalha no banco. Mas o marido dela trabalha nos ares. Pelo que entendi, o marido não tem trabalho. Então é você quem tem sustentado seu marido. Hã? Então é você que tem sustentado o seu marido. E trabalha como gerente do banco. Você é gerente? Não, senhor. Não, senhor. O que você faz no banco? Sou caixa. Emprego de caixa? Vá se sentar. Por favor, quero vê-la depois. Tudo isso é para torná-la humilde. Ela é muito orgulhosa. Emanuel. Meu nome é Senhora Rose Umegalu. O homem ao meu lado é meu pai. E esse é minha irmã mais nova. E esse é o marido dela, meu cunhado.
No domingo passado, o homem de Deus veio até mim e me perguntou onde estavam meus bens. Ele também disse que o meu marido levou todas as minhas coisas para o vilarejo. Todas as profecias que o homem de Deus deu para mim no domingo eram verdadeiras. Porque quase um ano meu marido e eu não nos falávamos. Nós tivemos problemas e nos separamos. E eu levei as minhas coisas para a casa do meu pai no dia 29 de dezembro do ano passado. Após a profecia, o homem de Deus disse que queria ver meu marido. E eu sabia que ele estava aqui. Meu nome é Comandante Aposentado Emanuel Iloque. No domingo passado, eu estava em casa assistindo a Emanuel TV com meus familiares no estado de Anambra. Então, de repente, o homem de Deus avistou minha filha. Todos bradaram. Nós não sabemos que ela estava aqui na escola. Então, nós bradamos e ficamos interessados. Nós ouvimos a profecia que o homem de Deus deu. Tudo o que ele disse estava muito correto. O que realmente aconteceu foi há mais ou menos 5 meses atrás. Por que você quer incomodar, pai? O senhor está fora desse assunto. Você veio aqui somente para dar apoio ao casamento. Pai, por favor, não incomode. Onde está o seu marido? Quanto a mim, eu não sei de nada. Apenas dei uma introdução. Não quero ouvir nenhum comentário porque eu não quero que nada afete esse casamento. Esse casamento vem de Deus. Não estamos num tribunal. Está bem? Essa mensagem é puramente divina, dada por Deus. Então, Senhor, qual o seu nome e é você quem estamos procurando? Meu nome é Chukwuma Omegalo. Sou nigeriano de Anambra. Então você é o marido dessa minha irmã? Sim. Você ouviu a mensagem? Eu sinto muito por não permitir que você fale, porque depois do culto eu quero me encontrar com a família. Está bem? Você tem algo contra o que o Espírito Santo disse? Não. Eu vou permitir que você fale por 2 ou 3 minutos. Mas eu não quero que você diga nada que afete o seu casamento. Está bem? Vamos ouvi-lo. Ela é minha esposa e eu ainda a amo. Ele disse que ainda a ama. Eu acho que podemos te ouvir um pouco. Porque não vem nada ruim do amor, certo? O problema começou quando decidimos nos casar. Ela precisava de um Jeep Hummer para o casamento. Está bem, não se preocupe, não se preocupe. Meu irmão já disse tudo. Eu disse que essa moça aqui é muito teimosa. E quando é teimosa assim, quer usar jatos particulares. Certo, muito obrigado e não queremos que ele fale mais que isso. Eu quero vê-los logo que acabar o culto. E eu vou hospedá-los lá e nós vamos orar juntos e tudo ficará bem, está bem? Essa mensagem é puramente de Deus. E este casamento vem de Deus, não há nada que possamos fazer quanto a isso. Então, por favor, me desculpe. Obrigado. O profeta TB Josh hospedou o senhor e senhora Omealo e família na sinagoga Igreja de Todas as Nações. O homem de Deus orou com eles e aconselhou a família. Vamos ouvir a história deles. Eu quero agradecer a Deus por reunir a minha família novamente. Antes de eu vir aqui, desde sempre na minha casa, houve problemas, guerra, muitas lágrimas e ausência de alegria. Muitas questões. Mas hoje Deus restaurou a paz da minha família. Antes de eu vir aqui, eu não sabia que eu era a causa do problema. Foi Deus quem revelou. Eu não sabia que era meu dever, primeiramente, ser submissa antes de qualquer outra coisa. E é isso. Por causa dessas questões, no ano passado, ele pediu divórcio.
porque ele queria se separar. Isso foi em maio. Então, desde maio até o domingo da semana passada, nós não nos falávamos. Eu tive que sair da nossa casa e levei meus filhos para a casa do meu pai. O homem de Deus se dirigiu ao meu marido. Ele orou por mim e também disse que ia conversar com meu marido. E então ele o chamou. E desde então, a paz entrou em nossas vidas novamente. Agora nós nos comunicamos. Nós não nos falávamos muito, mas agora estamos nos falando mais ainda. Ele tem falado muitas coisas e eu tenho dito a ele muitas coisas também. Existe comunicação, porque antes faltava comunicação. Nós não nos conversávamos, somente reagíamos. E geralmente essas reações eram todas negativas? Sim. Meu nome é Chukwuma Megalo. Sou nigeriano do estado de Anambra. Eu agradeço a Deus hoje e agradeço ao homem de Deus, TB Joshua, por salvar minha família. Estou tão feliz hoje. Estou muito feliz. Agradeci a Deus por tudo. Agora tenho minha família de volta. Estou muito feliz. Não tenho muito a dizer. Apenas agradeço a Deus por salvar minha família. Eu e minha esposa estamos muito felizes agora. Vivemos como marido e mulher novamente. Estou muito feliz e agradeço a Deus por tudo. Eu não esperava passar por isso durante 13 anos, mas hoje estou muito feliz. Eu sou o comandante aposentado Emmanuel Wickley e eu estou aqui para testemunhar a bondade de Deus na minha família. Eu estou muito empolgado e feliz. Anteriormente nós estávamos nos aquecendo para a guerra. Nós realmente estávamos nos preparando. Começamos a fazer contatos. Precisamente há mais ou menos 6 meses atrás. Meu genro me ligou e eu não tinha conhecimento de nenhum problema. Ele me disse de uma maneira chocante que ele não estava mais interessado em continuar casado com a minha filha, sem me dar nenhuma razão. Certamente, eu disse a ele que se ele não quisesse permanecer casado com a minha filha, ele deveria ir ao tribunal e eu encontraria lá. Então, acalmei o caso. Mais tarde, eu liguei para minha filha para descobrir o que havia de errado. O que ela me disse não era convincente o suficiente. Mas então eu não deveria tomar partido porque ela era minha filha. Eu quis tomar uma decisão apenas pelo ponto de vista de uma pessoa. Então, eu recebi um telefonema. Meu genro me ligou. Ele normalmente me ligava de um número restrito. Ele restringiu o número para que eu não soubesse qual era e não ligasse de volta. Eu escolhi me manter calmo. Num outro momento, ele me ligou. Eu levantei aquelas questões que minha filha me contou e ele não negou. Ele me fez uma alegação engraçada que ele não conseguiu justificar. Eu liguei para a família dele e tomei uma iniciativa e liguei para o irmão mais velho dele e para o sobrinho dele, contando a eles o que estava acontecendo, mas eu não tive nenhuma resposta deles. Então eu concluí que talvez era uma decisão da família. E desde que sabia que eu estava à altura da tarefa, eu tive que me preparar, ligar para os meus familiares e informá-los da situação. Eu não esperava por isso. Eu agradeço a Deus porque não é da minha vontade ver nenhum filho meu divorciando. Eu não gosto disso. Eu estou casado por 40 anos e o meu pai foi casado com minha mãe por mais de 50 anos antes dele falecer. Meu avô nunca se divorciou de nenhuma de suas esposas. Nós temos uma tradição na minha casa e eu queria que essa tradição fosse mantida. Eu glorifico a Deus pelo que aconteceu hoje. Há mais ou menos 2 semanas atrás ou 10 dias atrás, nós estávamos em casa assistindo a Emmanuel TV na televisão da minha casa quando minha filha foi vista e chamada pelo homem de Deus. Nós todos ficamos alarmados e ouvimos e concordamos que Deus havia falado. Desde que Deus avistou minha filha, isso significou que ela tinha algo a falar nesse casamento. Então, com toda a nossa raiva, toda dor, decepção,
Nós tivemos dúvidas naquele momento, mas eu sabia que Deus tinha algo para dizer. E isso serve para confirmar que onde não há profecia, as pessoas perecem. A partir daquele momento, houve alegria. Eu agradeço a Deus, eu agradeço ao homem de Deus, porque isso que acabou de acontecer é um milagre. Eu agradeço a Deus e retomo a glória para Deus. Minha oração é para que Deus sustente o homem de Deus, dando a ele mais unção, para que outras pessoas que sejam beneficiadas com esse tipo de unção. É maravilhoso o que eu vi. Quando eu olhei para eles, era como se nada tivesse acontecido antes. E por isso eu glorifico a Deus. Eu quero dizer que se você perder a Deus, você perderá tudo. Qualquer problema que você tenha, clame a Deus e Ele te responderá. Porque Ele disse que você deveria lançar o seu fardo sobre Ele. Durante esse tempo, nós temos orado e Deus respondeu. Então, se você tiver um problema, clame a Deus e Ele com certeza te responderá. Filhos de Deus, Emmanuel. Meu nome é Efeniniu Alcafor. E eu estou muito feliz por estar aqui na Sinagoga Igreja de Todas as Nações. E eu quero bendizer o nome do Senhor por esse grande dia, pelo que Ele fez por minha família. De fato, tem sido maravilhoso. Eu agradeço a Deus por ter guiado nossos passos até a Sinagoga Igreja de Todas as Nações. De fato, Deus tem operado aqui. 3 semanas atrás, eu estava dormindo em casa e eu tive um sonho, onde o homem de Deus vinha até minha casa, no estado de Delta. Ele veio à minha sala e ficou em frente à minha televisão. Ele estendeu as mãos para minha irmã mais velha, Senhora Rose Umeluz, e impôs as mãos sobre ela e ela caiu debaixo daquela unção. Eu estava olhando para ela e ele se virou na minha direção e colocou as mãos sobre mim e eu também caí. E eu senti uma sensação de choque elétrico por todo o meu corpo. Eu fiquei em pé naquele sonho e disse, essa é a libertação que eu tenho assistido na Emmanuel TV, então é isso que se sente. Imediatamente, quando eu disse isso, eu acordei e olhei para o relógio quando eram quase 2 horas da madrugada e eu disse, de fato, o Senhor visitou a minha casa. Pela manhã, eu liguei para o meu marido e minha irmã mais velha, que esteve comigo desde que a crise começou. E eu narrei o meu sonho para ela. Nós agradecemos a Deus pela libertação. Mais ou menos 1 semana depois, ela me disse que queria descer para Lagos para buscar a face de Deus a respeito da crise matrimonial que ela estava enfrentando na casa dela. E ela então veio. Ela viajou no sábado e nós esperamos por ela em casa. Nós não fomos para os nossos cultos que vamos normalmente, justamente para assistirmos o culto de domingo da escola ao vivo, porque sabíamos que minha irmã estava aqui e que Deus trataria nesse caso. Nós também queríamos orar com ela, então eu acordei um pouco atrasada por volta das 8h30 e percebi que o culto havia começado e notei uma coisa engraçada. Eu tive outro sonho, onde eu vi o homem de Deus falando com a minha irmã. Eu fiquei tão feliz, porque eu escutei testemunhos de que quando o homem de Deus fala com você, há avanço. Imediatamente, eu peguei o meu celular para ligar para ela. E ele estava tocando. Eu olhei para a minha TV e vi que o louvor tinha começado e por isso imaginei que ela não atenderia o celular. Então eu enviei uma mensagem dizendo, minha irmã, está tudo bem contigo? Eu vi quando o homem de Deus falou com você. Para o meu espanto, após o sermão, o homem de Deus estava falando com as pessoas e profetizando para as pessoas quando ele se aproximou da minha irmã. Ele foi direto ao ponto e não mediu palavras. Ele perguntou onde estavam os bens dela. E naquela época, minha irmã nem sabia onde os bens dela estavam. O marido dela tinha levado e ela não o via por mais de 1 ano. O marido levou os bens dela para o vilarejo. Eles não se falavam e tinham crises por todo lugar. Ela buscou a face de Deus para saber se esse casamento funcionaria ou não, e o Senhor a atendeu, e eu soube que o sonho e a libertação dela havia acontecido. E é por isso que nós viemos para celebrar, e desde que viemos, tem sido maravilhoso. Emmanuel. Eu nunca tinha visto minha irmã tão feliz. É como se ela tivesse se casado ontem. Desde a libertação, eles são inseparáveis. Eles fazem tudo juntos, andam juntos, comem juntos, ficam juntos.
Eu apenas quero agradecer a Deus por essa libertação poderosa que aconteceu a ela, a mim e ao meu marido, à minha casa. Há muita paz. Parece até que você consegue ver essa paz fisicamente. Deus, de fato, tem feito grandes coisas na minha família e retorno toda a glória a Ele em nome de Jesus. Meu conselho às pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema por todo mundo é que busquem a face de Deus. Genuinamente, busquem a face de Deus. Ele é um Deus que responde orações. Ele te localizará. Apenas busquem a face de Deus. Ele localizará e resolverá esse problema porque Deus responde orações. Amém. Uau! Estou muito feliz hoje. Estou feliz por fazer parte desta reconciliação. De fato, valeu a pena estar aqui. Verdadeiramente, eu sempre desejei fazer parte da SCOAN. Quando todas essas coisas começaram a acontecer, eu pude ver. Minha esposa correu para o nosso quarto naquela manhã para me dizer que o homem de Deus tinha avistado a irmã mais velha dela no meio de milhões de pessoas nessa grande SCOAN. Eu corri imediatamente e vi o homem de Deus falando com a Rose. O que se passava pela minha mente era que Deus de fato é Deus, porque esta revelação veio anteriormente, justamente como minha esposa tinha dito. Nós imediatamente concluímos que não importava o que aconteceria. Nós faremos parte dessa reconciliação. Nós estamos felizes por Deus ter feito isto e por ter feito por todos nós. Meu conselho é como o homem de Deus disse. Ele está sempre falando de amor, que amor é a maior coisa na vida. Com amor eu creio que casamentos que enfrentam desafios hoje em dia conseguirão perdoar uns aos outros. E conseguirão suportar muitas questões. Nenhum homem é perfeito, nenhuma mulher é perfeita. Então vamos todos nos firmarmos na palavra do homem de Deus. As palavras-chave dele são amor e fé, porque essas são coisas que vão nos impulsionar além de todo obstáculo da vida. Eu agradeço a Deus hoje que o amor voltou a ser verdadeiro. E todos nós estamos felizes por estarmos aqui hoje. Obrigado, Jesus. O conselho que eu darei às pessoas é que tenham paciência. Porque às vezes Deus tem muitas maneiras de provar a si mesmo. Eu agradeço a Deus hoje pela minha família e pela minha esposa. Eu a amo muito. Emanuel, meu conselho para os espectadores ao redor do mundo que têm problemas como esse que eu tive, eu digo a vocês, continue a confiar em Deus. Apenas continue a confiar, porque um dia Deus terá algo a dizer sobre qualquer situação na sua vida. Não se apressem, não tenham pressa, porque quando você tem pressa, você pode cometer um erro drástico em sua vida. Apenas continue a confiar e peçam a Deus, porque, como o homem de Deus diz normalmente, se Deus não te liberar, você não tem o direito de se liberar. Senão, você cometerá outro erro. Você continuará a cometer erros cada vez mais. Então, apenas aguentem, confiem em Deus, sejam pacientes e um dia Deus resolverá esses assuntos em suas vidas. O homem de Deus também está abençoando esta família com uma quantia em dinheiro de 200 mil nairas para facilitar o seu transporte de volta para onde vieram. E o homem de Deus também nos pediu para encorajarmos vocês em fé, para permanecerem verdadeiros perante Deus, para fazerem da palavra de Deus padrão para suas vidas. E também lembrem-se que o passado não deve ser lembrado mais. Eu quero fazer um grande agradecimento ao profeta T.B. Joshua. Estou muito grata. Ele tem sido um pai para mim, porque na semana passada, quando eu vim aqui, ele me deu uma quantia de 50 mil nairas e ainda está me abençoando novamente. No fundo do meu coração, estou muito feliz e muito grata. Eu apenas quero agradecer a Deus pela vida dele e oro para que Deus o sustente e dê a ele mais graça em nome de Jesus. Amém. Emanuel, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Agradecemos a Deus, Emanuel. Eu te amo.